Capítulo 12 de Romanos, continuando a série Quebre o Gelo, vamos falar sobre o que significa entregar-se a Deus. Baseado no texto de Romanos 12, nós vamos ler dois textos. Romanos 12, verso 11 e depois o verso 1. Eu vou explicar por que eu fui para o 11 e voltei para o 1, tá bom? Romanos 12, verso 11 e verso 1, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, agradável, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Vamos ler o verso 11, todo mundo junto, lendo lá na tela, pode ser? Na tela, vamos lá? No 3, 1, 2, 3, já, vamos? Versículo 1 agora. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua presença, que continua atuando e vivendo em nós. Obrigado porque o Senhor está em todo o tempo nos transformando à tua imagem e à tua semelhança, para sermos parecidos com o teu Filho Jesus, para que possamos viver uma vida de qualidade, uma vida de verdade, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida que carregue a tua presença e o teu poder. Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós e continua trabalhando em cada um de nós. Quando nos juntamos aqui neste culto, Senhor, o Senhor continua de uma forma ainda mais poderosa na unidade do corpo, na presença do teu Espírito, operando em nossas vidas, para que possamos ser transformados e provarmos na nossa vida diária o que é agradável, o que é bom e o que é perfeito, que vem da sua parte para a nossa vida, em todas as áreas do nosso viver, quer no trabalho, ou no meio da sociedade, nas amizades, no casamento, na família, na vida juvenil, na vida da nossa mocidade, mas também na nossa velhice. Queremos provar que o Senhor é bom e a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Tudo o que desejamos de verdade está dentro dessa transformação à tua imagem, Pai. E tudo que é de ruim e difícil vem porque a gente vira as costas para isso, Senhor. Ensina-nos a não virarmos as costas, mas abraçarmos e nos entregarmos a Ti, Senhor, para vivermos uma vida de qualidade em todas as áreas. Nessa manhã, revela a Tua palavra a nós, Senhor. E repreende, Senhor, o inferno com seus demônios que querem obscurecer a Tua palavra no nosso coração. Que a Tua semente cresça dentro de nós, que cresça como uma árvore frutífera dentro de nós, que possamos provar do fruto do Espírito na nossa vida e que outros possam provar da sombra e dos frutos do Espírito também nas nossas vidas, Senhor. Constrói-nos como igreja, constrói-nos como um santuário, um corpo vivo para a habitação do Teu Espírito.
E aqueles que não creem ainda em você, Senhor, aqueles que não entregaram suas vidas a Ti, que possam fazê-lo vendo a Tua presença em nós como igreja, Senhor, e em nós como Teus discípulos individualmente. Em nome de Jesus, os que creem digam amém. Amém. Vamos sentar. Que manhã boa, não? Obrigado, minha esposinha. O que é a carta de Romanos? Eu vou dar uma dica logo de cara. Peço que você concentre o seu espírito. A Karen, enquanto ministrava louvor, cantou uma música lindíssima. Aliás, parabéns ao louvor. As Pinotes. Querida Bia, filha da Karen, e as duas Pinotes. Sobrenome delas, não é apelido, nem estou brincando, mas é o sobrenome delas. Que louvor lindo, não foi, gente? Que momento gostoso da presença doce, a gente percebe o Espírito. Você percebe o Espírito do Senhor aqui dentro, sim ou não? Aleluia. Às vezes a gente está em algum lugar como esse, a igreja, e a gente sem saber por quê, nem como, mas a gente percebe que Deus está ali. Mas tem lugares que você vai, que você percebe que Deus não está ali. É interessante, é interessante isso. Mas eu quero perguntar, você sentiu e você sente o ambiente invisível da presença de um Deus poderoso aqui entre nós? Você sente isso? Ele está aqui, de maneira simples e poderosa. Às vezes a gente pensa que Deus só está quando é de maneira poderosa, mas não existe poder que primeiro não comece com aquilo que é simples. Não é esse o tema de hoje, mas grave isso. Concentra seu espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pode deixar Deus passar e vai mexer no coração, na vida de quem está crendo, de quem está sintonizado, e você vai perder porque você não se dispôs como Maria. Maria escolheu a melhor parte. Pô, é uma dica de Jesus. Ele não está preferindo Maria do que Marta. Mas ele está dizendo que Maria escolheu a melhor parte. Ele está dizendo, escolha também, Marta. Todo mundo que escolhe a melhor parte vai receber do que é melhor das mãos de Jesus. Então, nesse momento simples, que é uma reunião dos irmãos, um sentar para participar da palavra, da mesa, entenda isso no seu espírito como algo poderoso. Porque se você crê nisso como algo poderoso, você vai sair daqui carregando algo poderoso para o seu dia a dia. Mas se você despreza e não crê e acha tudo isso aqui muito simples, tem gente que vem para os cultos da nossa igreja, nós somos uma igreja pequena, iniciante, estamos 2 anos aqui, fizemos 2 anos em 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, nós fizemos 2 anos aqui de igreja nesse lugar. Ah, mas eu não gosto de igreja pequena, de banco de plástico, de que não tem guitarra, bateria, teclado. Eu não sei você, eu não gosto de igreja que não tem o Espírito Santo. Se ela tem banco de madeira, se não tem banco, sabe, essas coisas são ótimas e a gente um dia, tenho certeza que o Senhor vai prover para nós. Ele já tem feito isso devagarinho, em cada situação. Nos detalhes, Vanessa, Ele tem cuidado de nós em cada detalhe, não tinha nada. Ele tem feito isso de maneira tão linda e poderosa, mas de maneira sutil e simples. Porque tudo que é poderoso, primeiro tem que ser simples. Jesus não seria o Cristo ressuscitado se primeiro não fosse o Cristo simples encarnado, como qualquer outro homem, nascido de mulher. Mas depois que Ele ressuscitou, Ele se tornou o Rei glorioso, poderoso, e vai voltar nessa glória.
Então foque a sua energia aqui agora. Foque a sua energia. Você que está aí no vídeo, chegando agora, foque a sua energia. Foque seu espírito, foque a sua mente. Não deixe sua mente se agitar dentro de você. Controle a sua mente. Sua mente é uma ferramenta e não o seu Senhor. Nós vamos falar disso semana que vem. Semana que vem nós vamos falar que a mente é um excelente servo, mas um péssimo Senhor. Vamos falar do poder da mente segundo a ótica do Espírito. Mas não hoje. Hoje nós vamos falar só sobre o verso 1 de Romanos. E toda esta série nós vamos trabalhar no capítulo 12 de Romanos. O desafio para nós é que nós tenhamos um espírito fervente. A chamada de Deus para você é que eu e você tenhamos um espírito quente e não gelado. E quando Deus fala de um espírito quente, de um espírito fervente, zeloso, como disse o verso 11 de Romanos 12, sede fervorosos no espírito, diga. Põe a mão no seu peito e diga, fulano, põe seu nome, Douglas, seja fervoroso no espírito. Põe e diga de novo. Menos do que uma vida fervorosa não agrada a Deus. Menos do que uma vida fervorosa. E quando Deus diz que nós temos que ser fervorosos, Ele não deixa você e eu no escuro para tirar as nossas próprias conclusões do que seja uma vida fervorosa. Ele vai dizer o que é uma vida fervorosa e vai apontar o caminho para ter uma vida fervorosa. Deus dá direção para tudo e para todas as pessoas que de verdade querem conhecer a palavra na sua profundidade, na sua verdade, na sua amplitude. Deus não vai deixar você no escuro se você é uma mulher sincera, verdadeira e quer provar de verdade uma vida zelosa, fervorosa, da presença e da força de Deus na sua vida, em todas as áreas. Deus não vai deixar você sem saber o caminho. E também não vai deixar você, homem, que deseja saber como é, quais são as características de uma vida fervorosa. Ele não vai nos deixar no escuro. Ele vai apontar esse caminho para nós. E se você perseverar nessa série de mensagens quebrando o gelo, no final dessa série, se você for uma daquelas mulheres, se você for um daqueles homens, para quem o Espírito escreveu e disse, sede fervoroso no Espírito, você vai terminar essa série e vai melhorar este ano na sua vida, vai andar neste ano na sua vida como uma mulher mais fervorosa no Espírito. A promessa é gloriosa. A promessa para quem é fervoroso é gloriosa. A promessa para quem é fervorosa no Espírito é gloriosa. É uma amplitude, uma profundidade tão imensa que a gente pode chamar de infinita em suas possibilidades, da presença, do fervor, do que significa carregar Deus em tudo que você faz, em tudo que você é. É glorioso, é tão glorioso que a promessa é que você e eu vamos provar a boa, perfeita e deleitável, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. As nossas dores na vida vêm justamente porque a gente é tardio, a gente é lento em ser zeloso, fervoroso. A gente se esquece, a gente se preocupa com outras coisas pequenas, a gente troca a nossa vocação, a gente troca a busca de Deus por qualquer coisa, a gente inverte o mandamento quando diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, a gente corre atrás das coisas, esperando que Deus cuide da gente, e vivemos vidas tristes, desgastadas, cansadas, estressadas,
sem muito ânimo, pavio curto, explode rápido, explode com a mulher, explode com o esposo, com o marido, não tem paciência com as crianças, chuta o cachorro, fica de mau humor fácil, fica irritado fácil, aí acha que é a TPM, não é a TPM. Mulheres cheias do Espírito Santo, a TPM não ganha terreno fácil. O poder de Deus é maior do que a TPM. Ah, mas são meus hormônios em desequilíbrio. Não, é a vida de Deus que está desequilibrada dentro de você e de mim. O que falta é equilíbrio de Deus. Deus não criou você para ficar sujeita a hormônios da menstruação, do ciclo feminino. Ainda que sejamos feitos de química, ainda que nosso corpo seja feito de água, química, impulsos, desejos, finitudes, traumas, erros de compreensão e entendimento, ainda que tudo que nos constitui nos torne limitados como seres humanos, a Bíblia diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Não precisamos estar sujeitos a esses altos e baixos dos hormônios, das dificuldades, das crises, das injustiças, das mágoas, das rejeições, dos medos, das dúvidas. Nós não precisamos viver sujeitos à escravidão. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito têm uma liberdade que os outros não têm. E conhecereis a verdade, e a verdade dará para você uma vida plena e uma vida livre. Livre para você amar de verdade em todo o tempo. Pastor, mas isso significa que a gente não vai ter erro e falha? Não, não significa. Você vai ter erros, você vai ter falhas, mas você vai perceber que você corrige mais rápido a falha, que você corrige mais eficientemente as limitações, você não fica escravo sem saber o que fazer, o Senhor está sempre lá com você, e Ele te dá forças, e Ele te ajuda a entender. Esther, quando estava diante de uma grande dificuldade na sua vida, um grande desafio na sua vida, ela não sabia o que fazer, era uma jovenzinha. Esther casou com o rei persa, ela era judia e ninguém sabia que ela era judia, ela não tinha nem experiência de vida, mas na vida com Deus não interessa quanto a gente tem de experiência de vida, interessa quanto a gente tem de temor e fé nele. E aquela mulher orou e disse: Senhor, eu não sei o que fazer, porque o rei persa autorizou exterminar todos os judeus da face da terra. E ela vai lá e diz: eu não sei o que fazer, mas eu confio em você. E todos nós conhecemos a história da mudança, e aqueles que queriam enforcar e matar os judeus, na verdade foram eles que foram enforcados. Por quê? Porque ela tinha zelo, porque ela tinha fervor. E o fervor se manifesta de um jeito que precisa se manifestar na minha e na sua vida. O fervor tem um caminho a ser percorrido, e se eu e você escolhemos percorrer esse caminho do fervor, você vai ferver, porque Jesus ferveu andando nesse caminho, os profetas ferveram andando nesse caminho, as mulheres da Bíblia ferveram andando nesse caminho, os que não tinham nada ferveram andando nesse caminho. Foi Pedro que olhou para um coxo que pedia esmola na porta do templo, e ele estendeu a mão pedindo coisa, e Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o sujeito andou. Porque Pedro andava no caminho que produzia fervor. Pessoas que não tinham nada tinham tudo, e pessoas que tinham tudo não tinham nada. Se eu e você escolhemos andar nos mesmos caminhos que esses homens e mulheres, qual é o resultado? O resultado é uma vida de fervor, crescendo dentro de você, tornando a sua vida melhor, dando a você o que de verdade você quer: paz, calma,
domínio próprio, mansidão, harmonia, saúde nas suas emoções, poder para realizar, poder para enfrentar. A carta de Romanos é uma dica que eu ia dar, e agora vem essa dica. Eu dou a dica para você de ler a carta aos Romanos. Leia. E se você quiser mais da presença, estude a carta de Romanos. Se você quer um nível de coisa, você faz um nível de coisa. Se você quer 2 níveis de coisa, você faz 2 níveis de coisa. Se você quer 10 níveis de coisas de Deus, você faz 10 níveis de coisas de Deus. A carta de Romanos, ela nos ensina muitas coisas, e eu separei para você uma lista de todas as coisas que a carta de Romanos nos ensina. E aí depois eu vou entrar no tema e fechar. E acredite, isso não vai demorar muito. Então, se você puder, de alguma maneira, anotar no seu celular, no seu coração, no seu caderno, é um bom começo para você começar a aumentar o fervor na sua vida, na minha vida. Deus não se entrega para todo mundo de igual maneira. Grava isso. Deus não se entrega para todo mundo de igual maneira. Deus não revela a sua profundidade para qualquer pessoa. Dependendo da sua intensidade, é o que você vai ter de Deus na sua vida. Mas a carta de Romanos, por exemplo, do capítulo 1 ao 5, ela nos ensina, o Espírito Santo nos ensina que não devemos confiar em nós mesmos para receber salvação de qualquer coisa, ainda mais para ter eternidade. No capítulo 1 ao 5 ensina que nós deveremos confiar em Cristo para sermos salvos. No capítulo 4, a carta de Romanos ensina que deveríamos imitar a fé de Abraão. No capítulo 5, verso 1 a 11, nos ensina que nós devemos ser pacientes em tempos de tribulações e problemas. No capítulo 5, verso 12 ao 21, nos ensina que Adão nos contribuiu com a morte, mas Cristo, e através de Cristo, Ele nos traz a vida. No capítulo 6, do verso 1 ao 7, ensina a gente a crescer diariamente para a morte, para o pecado. Nós precisamos crescer na morte para o pecado. E o capítulo 6, verso 1 a 7, 25, ensina isso, que nós precisamos morrer para o pecado. No capítulo 8, verso 1 a 7, nos ensina a andar de acordo com o Espírito, em cada momento da vida. E grandes derrotas acontecem porque nós não andamos desse jeito. E grandes vitórias acontecem porque andamos no Espírito. No capítulo 8, verso 18 a 39, nos ensina a esperança da glória futura. Nos ensina a confiar que Cristo trará coisas boas, mesmo em face de sofrimentos no momento presente, que tem uma glória reservada para você no futuro. No capítulo 9, verso 1 a 11 e o verso 32, nos ensina a orar pela expansão do Evangelho. Nos ensina também que nós devemos proclamar este Evangelho aos que estão perdidos, os que não creem ainda neste Evangelho. E no caso de Romanos, especialmente os judeus. No capítulo 11, verso 33 a 36, um dos meus prediletos capítulos na Bíblia, nos ensina a louvar a Deus por sua incomparável sabedoria e por seu plano de salvação. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. É o cântico de Paulo, um dos cânticos mais lindos em toda a Bíblia, para mim.
No capítulo 12 é o capítulo que nós estamos. Especialmente neste capítulo, a carta de Romanos nos ensina as aplicações práticas para a vida diária de todo cristão e como o Evangelho deve impactar sua vida na igreja e na sociedade, em tudo que você faz. E finalmente no capítulo de número 16, isso que eu ensinei aqui, isso que eu falei agora, vai do capítulo 12 ao capítulo 15, são diretrizes práticas do apóstolo Paulo, de como viver uma vida cristã, como viver isso, em tudo que você é e tudo que você faz na vida, como que eu devo viver. O capítulo 12 ao capítulo 15 ensina muita coisa disso. E no capítulo 16, para fechar aqui, do ensino da carta de Romanos, ensina finalmente que podemos aprender e imitar o nosso grande irmão e apóstolo Paulo. Como ter cuidado pelas pessoas, como cuidar de maneira pessoal, verdadeira, uns dos outros. E voltemos aqui para nosso querido capítulo 12. Está vendo? São coisas, você em poucos minutos soube de tudo que a carta de Romanos trata. Dá uma olhada nisso depois, com calma. Esse é um dos caminhos para uma vida fervorosa, olhar com calma para a Bíblia. Nós invertemos o texto aqui hoje, eu li o versículo 11 e o versículo 1 depois, com propósito. O capítulo 12, o verso 11, diz como nós devemos ser. E eu vou ler para a gente lembrar. Projeta para nós, Guilherme. Diz assim, versículo 11: não sejam vagarosos. Deus não tem problema com pessoas que andam na sua velocidade. Deus também não é daquele que quer que você ande rápido. Mas uma coisa incomoda Deus. E o Espírito Santo joga isso para nós e diz: não sejam vagarosos no cuidado. Então, uma primeira coisa que você não pode ser, se você quer ser zeloso, se você quer ser fervoroso, se você quer uma qualidade de vida espiritual em todas as áreas da sua vida, não seja vagaroso. Em quê? No cuidado. Quando eu deveria cuidar de alguém, eu me nego a cuidar de alguém. Isso é vagarosidade. Isso é uma lentidão que Deus não está gostando. Isso é um puxão de orelha da parte do Pai. Não seja vagaroso em cuidar de outras pessoas. Quando a gente escolhe somente viver uma vida cristã de YouTube e de banco, nós estamos sendo vagarosos. Quando nós escolhemos viver uma vida cristã do tipo sentar no banco da igreja, assistir vídeos do YouTube e do Instagram e ler bons livros, ainda que tudo isso seja bom, mas comparado a pegar tudo que você aprende e cuidar das pessoas, isso é vagarosidade. Porque Deus só tem um intuito, um propósito em edificar a nossa vida, para que você edifique outros. Deus só tem um propósito em amar você, para que você ame outros. Deus só tem um propósito em curar você, para que você cure outros. Deus só tem um propósito em salvar você, para que você salve outros. Deus só tem um propósito em perdoar você, para que você perdoe os outros. Deus só tem um propósito em servir você com a vida dele, lavar os seus pés e curar as suas feridas e as minhas, para que eu e você curemos as feridas dos outros, lavemos os pés dos outros. E se a nossa vida, no dia a dia, não tem espaço
para entrar gente que não seja sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, se não tem espaço para os irmãos da igreja, especialmente, se não tem espaço para os irmãos da igreja, eu não quero cuidar de ninguém, então você está escolhendo ser vagaroso. Percebe isso, meu irmão? E como é que é o caminho para eu ter um espírito mais zeloso? Ser mais atento. Verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos. A Bíblia é linda, né? Porque a Bíblia nunca diz uma coisa, não faça assim, sem dizer o que você tem que fazer. Nunca a Bíblia, o Espírito Santo, nunca vai dizer para você, não faça isso e ponto. Se eu e você vivemos uma religião do não faça, a gente vira um bando de gente que não tem relevância. Porque a gente deixa de fazer um monte de coisa. Por exemplo, tem gente que se orgulha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Pô, que legal. Mas o que você faz? Você já me falou do que você não faz. Mas o que você faz? Então tem muita gente no povo de Deus que se orgulha do que não faz. É como aquele sujeito que estava orando junto com o outro, em Lucas 18. Senhor, chama Deus de Senhor. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não mato, eu não roubo, não fumo, não bebo, eu dou o dízimo de tudo, eu não sei o que lá, e não sou nem como esse homem aí, E o outro lá estava lá, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu fico abismado com gente que não faz um monte de coisa errada. Eu não faço um monte de coisa errada, é mesmo? Tá bom, e o que você faz de certo? Eu não faço um monte de coisa negativa, pastor. Beleza, e o que você faz de positivo? Porque a vida com Deus é uma vida positiva em essência, não é uma vida negativa. Jesus morreu na cruz, isso é negativo, isso é deprimente, é a morte no sangue. Mas Jesus não veio só para fazer algo negativo, Ele veio para lidar também com as coisas ruins dentro de nós e ressuscitou. Ele está vivo, Ele vive, Ele volta. É o negativo e o positivo. Que a gente deve deixar de fazer um monte de coisa, beleza, mas também temos que fazer um monte de outras coisas positivas. E eu inverti essa leitura, começando no verso 11. Por quê? Porque o verso 11 aponta para aquilo que eu e você temos que ser, como devemos ser e como devemos viver. Devemos ser zelosos, fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Quem escolhe não servir, está escolhendo o caminho do gelo. Quem escolhe não servir a igreja, escolhe não servir a Jesus. E não tem meio termo, infelizmente para você que escolheu não servir. Não tem meio termo. Se você escolheu não servir ninguém na igreja, em lugar nenhum, em nada, você está escolhendo não servir a Jesus. Achei que estivesse sangrando. Entende? Porque lembra o que Jesus disse? Não, pastor, eu sirvo a Deus com a minha adoração, eu sirvo a Deus com as minhas orações. Tudo bem, é verdade isso. Mas Jesus disse, quando você der um copo d'água para um desses pequeninos, a mim você deu. Quando você cuidar de um pequenino, você cuida de mim. Quando você visitar alguém preso pela minha causa, você visita a mim. Quando você estende a mão para alguém que é meu discípulo, você estende para mim. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. E gente que faz parte do corpo de Cristo, se não serve, não está no corpo. Eu espero que você suporte esta palavra.
Porque escolher não servir é um grande sinal de falta de vida. E eu gostaria de não dizer isso, de verdade. Mas eu não sou como esses outros que está comprometido com enchimento de igreja. Não, eu estou comprometido pela graça de Deus que me mantém. Eu oro pedindo que me mantenha assim, até a volta de Jesus, fiel. O meu compromisso não é encher a igreja, o meu compromisso é encher aqueles que estão aqui do Espírito Santo. De zelo, de paixão, de vida de verdade. E eu tenho certeza que essa igreja arder para Jesus, não tem prédio capaz de suportar o número de pessoas que vai chegar. Mas se essa igreja não arder, vou contar uma historinha para vocês, falar de ardor, de pegar fogo por dentro, vou contar uma história. Me veio à memória agora. Você vai gostar dessa, amor. Um dia não, tinha esse pastor. Vamos chamar de pastor, não era um pastor, vamos chamar de líder de ministério. Tinha esse líder de ministério da igreja. A igreja ficava lá no final da rua. E todo domingo esse líder de ministério passava, vinha a pé, ia para o culto, de manhã e à noite. Ele ia no culto da manhã e da noite. Não é nenhum recado não, gente, fica tranquilo, verdade. Então ele ia para o culto e passava na frente. Tinha um sujeito que todo culto de manhã o sujeito já estava na porta da casa, mas nunca ia na igreja. E ele saudava aquele rapaz, bom dia, boa noite, era um homem de meia idade, bom dia, boa tarde, boa noite. E nunca o sujeito. Ele até convidou uma vez, convidou segunda vez, convidou um monte de vezes o sujeito para ir para a igreja. E o sujeito, acredite, apesar da insistência daquele rapaz, líder de ministério, ele nunca foi na igreja, nunca. Um dia, o pastor estava dormindo, agora é o pastor estava dormindo, tocou o telefone, o pastor acordou assustado, falou, corre para a igreja, pastor. O pastor chegou lá, e a igreja estava pegando fogo, literalmente, pegou fogo, incêndio, e estava lá todo mundo, os irmãos, com mangueira, com balde, com copo d'água, tentando apagar o fogo da igreja. De repente esse líder de ministério, que sempre passava na porta do sujeito, com um balde, fez aquela, sabe aquela corrente de, passa um balde para o outro, e o outro pega aqui e joga, sabe aquela corrente de jogar balde para apagar o fogo? Ele foi pegar o balde da mão de alguém. Quem é que estava segurando o balde? O sujeito que ele convidava e nunca ia na igreja. Ele parou, pegou o balde e ia pegar assim, ele voltou. Fulano, você aqui? Mas rapaz, ele falou para ele, rapaz, eu cansei de convidar você para ir para a igreja. Eu cansei de não sei o que, começou a falar para ele. E você nunca aceitou meu convite, você nunca veio na igreja. Por que você está aqui agora? Aí ele falou assim, mas amigo, a igreja também nunca pegou fogo. O segredo de atrair as pessoas é pegar fogo. Se eu e você pegarmos fogo, se eu e você formos zelosos, eu não estou falando do zelo de ideias que a gente tem de Deus, da gente ter Deus mesmo. Eu não estou falando de conhecer um Deus que você acha que Ele é de um jeito. Eu falo de conhecer Deus de verdade, do jeito que Ele é. Então Ele vai incendiar a minha vida e a sua. O meu compromisso em vir para São Paulo não é encher a sua cabeça de regras, não é dar para você um monte de materialzinho para você andar na sua vida. O meu compromisso com você aqui é que, de alguma maneira, o Senhor encontre um caminho através de mim, através de você, para levar eu e você a pegarmos fogo para Deus. E não é esse fogo da profecia, da profetada. E claro que tem profecia, eu não estou criticando nada, mas profecia bíblica, profecia do Espírito, não profecia do atacado, não profecia do RG, genérica, profecia mesmo, guiada por Deus,
soprada por Deus. Que eu e você possamos arder, porque é isso que o Senhor deseja para você e para mim. Por isso que eu inverti os versos. O verso 11 fala de como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Você precisa ser incendiado. Eu preciso ser incendiado. Deixa eu falar uma coisa aqui, preste bem atenção. Não é primeiro fazer como se estivesse pegando fogo. Não, é primeiro ser. Não inverta as ordens. Primeiro você é. Primeiro eu sou. Depois eu faço. Porque não adianta nada fazer algo que parece, mas não é. E o conselho do apóstolo é: sejam fervorosos no Espírito. Diga, seja fervoroso no Espírito. É a primeira coisa que Deus quer, seja. E depois Ele diz, no cuidado, não seja vagaroso, senão você esfria. Se você acha que Deus vai aquecer você, homem, enquanto a gente fica quieto e não faz nada, você entendeu tudo errado. Na vida com Deus não é primeiro Deus faz e depois você faz. Na vida com Deus é primeiro você dá o passo e Ele te enche. Foi assim no Mar Vermelho, foi assim para sair do Egito, foi assim para passar o Mar Vermelho, foi assim para cruzar o Rio Jordão, foi assim com Pedro para sair do barco. Venha. Escolher servir é próprio de quem tem vida. Escolher ficar no seu canto é próprio de quem não tem vida ou não entendeu direito. No cuidado, não seja vagaroso e vagarosa, seja fervorosa. No cuidado, você escolhe cuidar. E à medida que você vai cuidando, estendendo a mão, se oferecendo e fazendo pelos irmãos, Deus vai aquecendo você cada vez mais. Você vai ficando livre das suas amarras, livre das suas debilidades, à medida que você serve. Não é ficar pronto e perfeito para depois servir, é servir e Deus vai fazer você ser perfeito. Lembra da ordem de Abraão em Gênesis 17? Quem lembra, diga comigo. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e você será perfeito. Não é seja perfeito, tenha todas as curas e libertações que você precisa e depois vem andar na minha presença. Não, isso é o diabo que fala para você, para manter você igual, para manter você na mesma, por décadas, por semanas, por meses. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele disse: venham e segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens, enquanto você me segue, e nunca ao contrário. Meu irmão e minha irmã, a intensidade determina o resultado. A intensidade determina o resultado. Quanto mais intenso você é, quanto mais você se compromete com uma prioridade, mais essa prioridade cresce, mais essas coisas acontecem na sua vida. A intensidade do seu serviço, a intensidade da sua entrega, a intensidade do seu amor, a intensidade da sua busca vai determinar os seus resultados em tudo que você faz na vida, inclusive na sua vida espiritual. Qualquer área que dedicamos tempo e prioridade, ela cresce, ela frutifica, ela progride, ela avança. Dedique tempo para ser zelosa, ardente no Espírito. Sirva sem parar, sirva até morrer, sirva até sangrar, mas sirva. E por quê? E eu estou fazendo aqui mais do que Paulo, eu não estou chegando nem perto do que Paulo fez.
Porque eu quero falar com vocês agora para ir para o fechamento, mas não feche a sua mente nem seu coração. Para ir para o fechamento, eu quero falar algumas coisas do versículo 1 de Romanos 12. Por que que eu devo servir desse jeito? Primeiro porque o Senhor está falando. Seja fervoroso. Seja. Não seja vagaroso. Não seja vagarosa. Chega de não fazer nada. Faça algo. E faça algo de positivo. Não faça algo destrutivo. Faça algo positivo. Você tem dons, talentos. Nós vamos falar sobre isso, dons e talentos. Mas dons e talentos é para que você sirva. Dons e talentos são ferramentas para você servir, para ser eficiente. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas o versículo 1, Paulo dá esse tom de intensidade. Veja como Paulo é intenso. A primeira palavra do capítulo 12, verso 1 é rogo-vos. Diga. Diga de novo. Diga de novo. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu já gostei, mas não gosto mais. Faz muito tempo. Mas eu vou pedir para você virar para a pessoa ao seu lado respeitosamente e dizer: olha, o Senhor está te rogando. Diga para mim que sou o pastor da igreja. Pode dar com o dedo. Eu preciso ser lembrado que eu corro o risco de fazer mecanicamente. Eu não deixo. E eu peço a Deus todo santo dia que se um dia sequer da minha vida eu for fazer algo aqui na igreja por interesse pessoal ou sem fervor, sem a presença dele, e que não seja para a glória dele, que ele me leve. Se eu morrer velho, foi porque eu combati um bom combate. Se eu morrer jovem, não vai ter jeito, né? Engraçadinhos. Sabe qual é o meu mal? Eu dei muita liberdade para vocês. Se eu morrer mais novo do que velho, é porque eu estava correndo o risco de perder o fervor, e Deus me levou. Mas que eu não viva se não for incendiado, que eu não pregue não crendo que Deus opera, e que eu não pregue que não seja para abençoar poderosamente sua vida. Paulo fez muito melhor do que eu, infinitamente melhor do que eu. Eu quero aprender com ele, e quero aprender com gente aqui da igreja que é fervoroso, fervorosa. Eu preciso de vocês, mas eu não preciso de vocês de qualquer maneira. Eu preciso de vocês fervendo, porque aí eu vou imitar você. Mas se você for lento no cuidado, eu não quero nem olhar para você. Você vai ficar aí, tudo bem. Você é bem-vindo na igreja. Aqui é a sua igreja. Você quer ficar sentado no banco, você tem liberdade de ficar aqui. Eu amo você igual eu amo uma labareda de fogo. Amo você que está uma pedra de freezer, e amo você igual que está uma fornalha ardente. Só que sua vida gelada vai ser uma desgraça para você em primeiro lugar. Eu não vou ficar imitando você. Eu vou imitar os fervendo. Eu vou imitar os labaredas de fogo em nome de Jesus. Eu preciso de ajuda. Mas Paulo foi intenso. Ele disse: eu rogo. Eu estudei cada termo grego desse texto, desse verso 1. Cada termo grego desse verso 1. Depois eu fui procurar em cada comentarista de 2, 3 séculos para trás, para ver se eu estava certo na minha compreensão. E quando Paulo diz rogo, ele podia ter usado eu peço. Mas ele não usou eu peço. Paulo é o primeiro que escreve essa carta de Romanos, dizendo para os outros ser fervente. Ele é o primeiro homem a ferver. E ele ferve nas suas palavras. E quando ele vai escrever para os irmãos de Roma para serem fervorosos no cuidado uns dos outros, ele diz: eu rogo. O termo grego não é menos do que rogo. Rogo não é pedir. Rogo não é solicitar. Rogo não é recomendar. Rogo não é encorajar.
Rogo é rogar. Rogo é implorar. Eu imploro. Portanto, irmãos, eu peço. É que o termo grego ali, minha esposa está me apontando, me ajudando, e está lá escrito eu peço, na NVI, nova versão internacional. NVI diz peço, mas o termo grego, na minha Bíblia diz rogo. O termo grego não é peço. O termo grego é eu rogo, eu imploro. É urgente. Já passou da hora de você ferver no Espírito. Agora, Paulo não roga a qualquer um. O rogo não é para todo mundo. O rogo é para quem ouve. O pedido é para quem ouve. O implorar é para quem está pronto para receber. E ele diz, eu peço, diga, irmãos. Não era para os falsos irmãos, era para os irmãos. Porque irmão ama Jesus. Irmão é filho de Deus, como eu sou. Só tem um jeito do meu irmão ser meu irmão. Porque nós temos o mesmo pai. E Paulo não roga para primo. Paulo não roga ao vizinho. Paulo não roga a qualquer um. Ele diz, eu rogo a você que tem o mesmo pai que eu tenho. Então se você tem o mesmo pai que eu tenho, arda pelo fogo do Espírito. Eu rogo, eu peço, irmãos. Quantos irmãos de Paulo estão aqui nessa manhã? Deixa eu ver, diga aleluia. Então o Espírito está rogando a você. Não sou eu que estou rogando. Não é mensagem minha. É da palavra, eu só sou um canal. É a Bíblia, é o Espírito. Eu só sou o pregador da manhã. Eu só sou o pastor da igreja. E ai de mim se não pregar direito. Com zelo, com verdade, com contundência, com conteúdo, com profundidade, mas com simplicidade, de maneira que você possa entender e fazer. Então faça. Paulo implora, Deus implora, o Espírito implora. E implora aos irmãos, não aos primos. Fique tranquilo, se você não é filho de Deus, não é irmão. E se não é irmão, fica vivendo a vida do jeito que você quiser, porque o rogo não é para você. O rogo é só para os irmãos. E por que eu devo atender esse rogar? Paulo diz, pela compaixão de Deus. Diz aí, eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão, ou misericórdia, que está lá. Acho que a NVI diz misericórdia, não importa. O termo é compaixão, mas pode ser traduzido como misericórdia. Aí está misericórdia, não tem problema. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, eu rogo pela compaixão de Deus. Significa que o termo grego significa você precisa lembrar o quanto Deus fez por você. Eu rogo a você que lembre o quanto custou para Jesus salvar você. Eu rogo, meu irmão, para que você leve em conta o quanto custou para Deus livrar a sua vida, a minha vida. E é por isso que nós temos que arder. É por isso que nós temos que ser rápidos no cuidado uns com os outros e ser zeloso no Espírito. Se depois dessa mensagem, hoje de manhã, você escolher continuar vivendo do seu jeito, é só do seu jeito que você vai ter de resultado. Quem insiste em viver do seu jeito, e quem precisa de mais revelação além do que essa, vai continuar sempre precisando de revelação, nunca vai se mover do estado que está. Abrace a revelação que Deus está te dando. Ouça o rogar do Espírito e de Deus. E tome uma atitude. Eu rogo, meus irmãos, por causa do que Deus fez, pelas misericórdias de Deus, pelo jeito de Deus demonstrar misericórdia a você, você deve se apresentar. Aliás, a próxima palavra é essa: apresentai. Se apresente. Na NVI diz como? Aqui na minha Bíblia diz,
eu rogo que apresenteis, que ofereçam. Por isso o tema de hoje, o que significa entregar-se a Deus? Significa isso. Agora olha só, oferecer a Deus, presta atenção nisso aqui, o termo lá usado, traz a ideia de ficar em pé ao lado de. Fique em pé ao lado de Deus. Apresentar é como um soldado que é chamado para se apresentar ao tenente. E ele chega lá assim: senhor, cabo fulano de tal se apresentando, tenente fulano de tal se apresentando. Ou o comandante diz: apresentar armas. E todo mundo, pá! Quantos aqui já se apresentaram? Deixa eu ver. Quando você chega à idade de 18 anos, todo homem com 18 anos precisa se apresentar. E apresentar para quê? Para o serviço militar. Apresentar-se é se colocar à disposição, é dizer: eis-me aqui, sim senhor, o que eu devo fazer? Quando Deus fez a sua voz ecoar na época de Isaías, do céu, a voz dizia assim: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Não, a voz não dizia: Isaías, ei, você aí. Não, Deus não chamou Isaías. Vai lá e lê o texto, diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías faz o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E por causa disso nós temos o texto do profeta Isaías. Porque Isaías se apresentou. Entregar-se a Deus é se apresentar a Deus. Entregar-se a Deus não é sentar no banco da igreja. Entregar-se a Deus é render tudo que você tem a Deus. E tudo que você é a Deus. Tudo. É ficar ao lado de Deus. É exibir-se. É mostrar-se para Deus. É estar à mão. Pronto. Quando eu estou trabalhando no meu escritório, eu tenho a minha mão canetas colocada dentro da caixinha. E quando eu preciso da caneta, eu pego. Porque ela está à minha mão. Ela está a meu serviço. Eu e você somos as biques de Deus. Precisamos estar às mãos, para quando Ele precisar escrever na vida de alguém, Ele use você, Ele usa a mim. E nós somos bique, não queira ser Mont Blanc. Todo mundo que quer ser Mont Blanc precisa primeiro ser bique. Não tem como pular estágio. Eu quero ser bique direto. Cartier. Seja bique. E se você for uma boa bique, quem sabe Deus não transforma você e a mim numa Mont Blanc. Aleluia! Atitude voluntária diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Essa é a ideia. Apresente-se, entregue-se. Mas tem uma coisa a mais. Apresente o quê? Seu corpo. Seu corpo. O seu corpo não é qualquer coisa. Deixa eu equalizar aqui rapidamente. A Bíblia diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo para Deus. O seu corpo não é seu. Diga isso. É fácil quando o corpo é do outro, né? O seu corpo não é seu. Diga: o meu corpo não é meu. Você sabia disso, que o seu corpo não é meu? Não é seu, desculpa. O seu corpo não é seu, você sabia disso? Porque hoje no século 21 tem uma grande máxima feminista: meu corpo, minhas regras. A pergunta que eu faço às feministas é o seguinte: quem disse que o corpo é seu? Quando foi que te passaram autorização sobre seu corpo? Quem te deu autoridade para dizer que o seu corpo, que não é seu, agora é seu? Quem te deu alvará? De quem você arrendou o seu corpo? Porque o seu corpo não é seu.
O seu corpo e o meu corpo pertencem ao Senhor Todo-Poderoso. Mas eu não quero saber disso. Ok, então viva de acordo e colha os resultados de achar que o corpo é seu. Meu corpo, minhas regras. Já que o seu corpo não é seu, então não tem suas regras. Tem as regras de quem é o dono. 1 Coríntios, capítulo de número 6, eu quero que vocês abram. 1 Coríntios, capítulo 6, está logo aí do lado. É a próxima carta, capítulo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje é ceia, é um pouquinho mais demorado, mas daqui a pouco a gente está acabando. Fica passivo. Está sendo abençoado, sim ou não? Amém. Eu sei que todos precisam ir, mas eu quero terminar isso com você no Espírito, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, olha só. Versículo de número 13, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Para quem é o corpo? Para o Senhor. O Senhor é para o corpo. O corpo físico é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Aí mesmo, versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. Versículo de número 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Posso ouvir amém aqui, sim ou não? Eu não me pertenço. O seu corpício, rechuchudo ou não, é dele. Esticado ou não, é dele. Veja lá o que você vai fazer com o corpo que é dele. Cuidado para não ficar esticando o que pertence a Deus. Cuidado para não enrugar o que pertence a Deus. Eu não sou contra coisa nenhuma, não estou aqui dando mensagem para nada. Mas cuidado como você mexe naquilo que não te pertence, porque pertence a Deus. E falando sobre aborto, tanto o corpo da grávida pertence ao Senhor, quanto o corpo do feto que está dentro dela pertence ao Senhor. Eu não creio assim. Isso é uma coisa que você tem direito de fazer. Arque com as consequências. Ofereçam os seus corpos. Agora, olha só, oferecer o corpo como um sacrifício. O meu corpo agora é templo do Espírito. No Velho Testamento, o templo era um lugar fora. Se alguém quisesse adorar a Deus, precisa sair da sua cidade, percorrer X quilômetros, ir até o templo e adorar a Deus. Agora, por causa de Jesus, nunca mais. Agora Deus não põe o seu nome no templo fora. Agora o Senhor habita em você. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Amém? Mas eu quero usar uma outra palavrinha. Sacrifício. 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 A palavra sacrifício aí, apresentei o seu corpo como sacrifício. A ideia é do Velho Testamento. Como é que era o sacrifício no Velho Testamento? Pegava uma ovelha, um bode, uma pomba rola, uma cabra, um coelho, levava no santuário, levava no templo, sacrificava, depois queimava tudo, até o osso. Não é mais isso que Deus está pedindo. Agora Ele pede que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício. Presta atenção nisso. Lá no Velho Testamento, todo o sacrifício tinha que ser destruído até a carne. Tudo, queimado. Até tudo. Quando Deus diz assim, e o apóstolo diz, olha, apresente-se, entregue-se para que tudo que é carne seja destruído em você. Essa é a ideia. Tudo que é da sua natureza caída, tudo que veio da herança de Adão, tudo que veio do pecado, seja destruído. O seu velho jeito de pensar, o seu velho jeito de sentir, o seu velho jeito de achar as coisas, tudo
tem que ser consumido e destruído até o talo. Tudo. E o termo sacrifício dá a ideia de destruição total. Então, quando eu me ofereço a Deus, é para destruir tudo o que Deus nunca quis que tivesse na sua vida e na minha vida. E quando nós seguimos esse caminho, a gente começa a pegar fogo, aos poucos, aos poucos, aos poucos, para a glória de Deus. Menos do que isso não glorifica a Deus. Que Deus, por sua misericórdia, possa fazer eu e você incendiarmos para a glória dele. E recapitulando, nós precisamos atender o rogo do Espírito. O rogo é para os irmãos. O grande motivo é porque Deus teve compaixão e misericórdia de nós e custou caro. Esse é o motivo pelo qual você tem que atender o rogar do Espírito. E quando você ouvir, se apresente, bata continência e diga: eis-me aqui. Não fique pondo condições para Deus. Eu só vou se for assim. Isso é próprio de quem não é irmão. Isso é próprio de quem não é filho, de quem não é soldado, de quem não é trabalhador do reino. Eu só vou se for assim, eu só faço se for daquele jeito. Apresente-se, apresente-se e apresente o seu corpo. E quando você se apresentar, lembre-se, Deus vai destruir tudo o que Ele nunca quis que tivesse na sua vida. E Ele tem um plano de paz para implantar em você e encher você de toda boa, perfeita e agradável vontade dEle. Para que a sua vida sirva para alguma coisa, para a glória de Deus. A Ele glória. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Jesus. Tinha uma última palavra que era culto racional. Essa eu vou partir dela semana que vem. Culto racional. Porque dá a ideia de que o culto tem que ser usando a mente. A Bíblia fala de uma renovação, de uma transformação do poder da mente. O que é que Deus pensa do poder da mente? Como se renova a mente do ponto de vista e do jeito de Deus? E fecho, antes de você ficar de pé, lembrando a frase que eu disse sobre mente. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E nós precisamos aprender como isso acontece, essa renovação do jeito de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre o poder da mente nas mãos de Deus. Amém? Todos aqueles que querem se apresentar e se entregar a Deus, fique de pé comigo agora em nome de Jesus. E aqueles que querem se apresentar e não podem ficar em pé, levante a sua mão, levante a sua voz. Isso. 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 Eu não sei porque tudo foi do jeito que foi. Houve muito tempo que você queria saber por que as coisas foram do jeito que foram. Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem um plano maravilhoso a partir do momento em que você se entrega totalmente ao Senhor. Ele não errou com você. Ele não errou. Ele te ama exatamente como você é. E você é perfeito, o seu espírito é perfeito, sua alma é perfeita, porque Ele te lavou no sangue. Receba a bênção de Deus, Ele te vê perfeito. E no mundo vindouro, nunca mais você sentará numa cadeira de roda. Nunca mais. Você vai correr pelos campos férteis do Senhor, na cidade de Jerusalém, na cidade celestial. Você nunca ficará limitado a ninguém te carregar. Ninguém te carregará. Pode ser que o Senhor te ponha de pé, eu não sei se Ele fará isso. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer porque Ele tem poder para fazer. Mas se Ele não fizer nesta vida, Ele não vai fazer porque Ele tem um plano. E eu sei que você me entende perfeitamente. Eu estou falando com você. E eu digo para você, que se você não ficar aqui com o seu corpo inteiro de pé, na glória, nunca mais você ficará curvado para a glória do nome de Jesus. Entregue-se a Deus, porque o seu espírito está perfeito. A carne é fraca, mas o seu espírito está pronto.
em nome de Jesus. E ele não abaixa a mão não, gente. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não ia te dizer isso, nem sei por que disse, mas eu disse.